Olá, estou aqui passando para fazer propaganda de um livro. Eu recentemente li um livro que me marcou muito. Primeiro que eu comecei a ler esse livro, é, minha filha me indicou e eu comecei a ler. Mas eu achei que o livro tinha tanto sofrimento que eu parei de ler. Mas eu achava que esse livro era só uma ficção. E aí depois eu descobri que o livro é a história verdadeira, é a autora contando a sua própria vida, ela contando a sua trajetória no processo de educação. E aí eu me interessei e voltei a tentar ler o livro, mas não consegui, porque mais uma vez eu achei que era muito sofrimento. A vida daquela família era sempre sofrimento em cima de sofrimento. Até que um dia desse, lendo um outro livro, tinha um capítulo no outro livro que dizia assim: demita seu coach e leia um romance. E aí eu parei e pensei, cara, eu tenho que ler esse livro porque é um livro que fala de vida real. E eu fui lá e resgatei o livro. Está aqui, vou mostrar a capa aqui para vocês, A Menina da Montanha. E eu voltei a ler o livro e li até o final. O que é curioso nesse livro é que a história da Tara, ela conta, primeiro, ela foi a uma escola pela primeira vez com 17 anos de idade. Mas a Tara saiu da total ignorância porque ela vivia sob um regime de vida completamente, eu diria que alucinado, porque o pai dela estava sempre esperando o fim do mundo, esperando que as coisas iam se acabar, que os governos eles sempre estão querendo te explorar e tal. Tinha uma fantasia um pouco distorcida. Então ele armazenava combustível, ele armazenava comida, ele fazia abrigo subterrâneo, ele estava sempre se preparando para o fim do mundo e ela cresceu em uma montanha, por isso aqui a tradução A Menina da Montanha, ela cresceu num lugar completamente isolada, sem saber o que acontecia no mundo real. E aí, só para chamar a nossa atenção, o nome do livro em inglês é Educated, ou seja, é uma tradução totalmente diferente para a Menina da Montanha, mas é curioso perceber que a Tara conta a sua história pessoal, mostrando como o processo de educação fez uma transformação nela. Algo que me chamou muita atenção é o fato de que o seu pai, com certeza, tinha um transtorno mental não diagnosticado, então ele tinha acesso de fúrias, ele tinha fantasias um tanto quanto paranoicas no sentido de perseguição, e ele educou os filhos nesse processo, nesse contexto. E isso fez com que ela crescesse num mundo completamente fantasioso. Mas ela conseguiu sair disso, conseguiu ir para uma universidade, fazer mestrado, doutorado e se tornar uma pessoa, eu diria que relevante, porque ela passou a estudar mais o processo de educação dos filhos e principalmente esse processo do tratamento ou do cuidado que um pai com transtorno mental ele oferece a seu filho. É importante nós lermos esse livro para percebermos como as nossas características vão influenciar a percepção de vida dos nossos filhos, ou analisarmos como as nossas características foram influenciadas pelos nossos pais. Lembrando que hoje a neurociência diz que nós, enquanto pai, enquanto mãe, só influenciamos 5% daquilo que é a personalidade dos nossos filhos. Ou seja, nossa influência é muito pouca. Mas a grande questão é o ambiente que nós oferecemos a ele, porque a personalidade dos nossos filhos, ela é construída muito por aquilo que a criança lê do mundo à sua volta. Então, o mundo que é oferecido a ela tem uma influência muito grande no seu processo de formação. Não são os conselhos. Meus filhos não escutam o que eu digo, ou se escutam, escutam muito pouco. Mas a interação que ele tem com esse mundo que eu ofereço a ele é o que torna
é o que faz, é o que transforma a sua personalidade. Então eu faço a recomendação A Menina da Montanha em português, Educated em inglês, e que é um livro que merece ser lido, merece ser discutido. E se você lê e quiser conversar comigo sobre o assunto, eis-me aqui. E eu termino aqui dizendo para você que o processo de educação é um processo lento e a longo prazo. Pense nisso e pense agora.